Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edson Lira, sou professor do Campus Angical e a gente vai iniciar o nosso curso de conceito de função. Tá? É um prazer iniciar essa atividade com vocês. A gente vai estar à disposição através de e-mail, tá? Vocês vão poder consultar o e-mail na plataforma do curso. Na plataforma do curso também vai constar materiais de vocês, listas, indicação de livros, tá? Algum material em PDF. Vocês poderão estar tirando dúvida com os tutores presenciais em relação a esses materiais e com o tutor à distância em relação aos fóruns. Logo, logo sairá uma agenda com a questão dos nossos encontros dos chats. Tá? Isso aí vocês vão receber pela coordenação. Bom, vamos dar início à nossa disciplina. Funções. Conceito matemático de função. Dado dois conjuntos, A e B, uma função de A em B é uma regra ou conjunto de instruções que diz como associar cada elemento x pertencente a um elemento y pertencente a B. Essa daí é a definição de função, tá? Que já vem sendo trabalhada pela gente há vários anos, mas em um dos fóruns eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa em relação a essa definição, que em termos históricos. O conjunto A é chamado de domínio e o conjunto B é chamado de contradomínio da função. Para cada x pertencente a A, o elemento f de x pertencente a B chama-se de imagem de x pela função. Observe a representação em diagrama abaixo. Vocês observem aí que vocês têm um diagrama em que vocês têm o conjunto A e o conjunto B e os elementos associados do conjunto A em relação a B, e observem que não necessariamente todos os elementos de B recebem flechas. Tá? Esses elementos que recebem flecha, eles formam um conjunto chamado conjunto imagem. E aí você tem o domínio, contradomínio e o conjunto imagem. A título de exemplo, nós temos: quando se quer fazer um estudo de variação da temperatura em certa cidade, um instituto de meteorologia mede a temperatura a intervalos regulares, por exemplo, a cada 2 horas, e monta uma tabela que relaciona entre si as grandezas horas e temperaturas. Vamos supor que a tabela seja assim. Aí você organiza os dados, né, as grandezas, horas e temperatura, e você vê aí que a 0 horas 10 graus, 2 horas 12 graus, 4 horas 14 graus e assim sucessivamente, até ele chegar na última hora do dia em que ele se encerra com 10 graus. Nesse caso aí, foi uma coleta e você observa que a cada hora tem uma temperatura específica para aquela hora, tá ok? Se você se atentar um pouco mais, quando chega nas 14 horas e às 16 horas, as temperaturas são iguais, não tem problema, tá ok? Próximo exemplo. Uma barraca de praia em Parnaíba, no estado do Piauí, vende água de coco em copo ao preço de 80 centavos cada. Para não ter de fazer contas a toda hora, o proprietário da barraca montou a seguinte tabela. Aí você observa que você tem uma tabela aí que ele fez para poder se organizar em relação a troco. Um copo, 80 centavos, 2 copos, 1,60, 3 copos, 2,40 e assim sucessivamente até chegar ao número de 10 copos, R$8. Bom, você com sua experiência pode observar então que à medida que vai aumentando o número de copos, o valor também vai aumentando proporcionalmente a 0,8, tá? Cada valor. Técnicas algébricas para a representação de funções. Bom, nesse caso, a gente vai interpretar cada situação usando um pouco de álgebra. Nesse tópico, iremos apresentar situações em que podemos representar funções através de leis matemáticas, usando como suporte a álgebra para interpretar cada situação apresentada. Vejamos o segundo exemplo anterior.
Uma barraca de praia em Parnaíba, no estado do Piauí, vende água de coco em copo ao preço de 80 centavos cada. Neste caso, podemos fazer uma interpretação algébrica em relação às variáveis envolvidas na situação fazendo. X vai ser o nosso número de copos vendidos, que vai ser a variável independente. Y, o valor em reais do preço, a variável dependente. Segundo a tabela abaixo, aí a gente volta novamente à nossa tabela anterior, que vai nos ajudar, tá? Aí você pode observar. Podemos afirmar que o número de copos é diretamente proporcional ao valor da receita das vendas dos copos. Ou seja, a título de recordação, temos duas grandezas, A e B, são diretamente proporcionais quando existe uma constante K que faz a relação entre essas grandezas da forma A dividido por B é igual a K. Portanto, o A vai ser igual a K vezes B. Nesse caso aí você tem duas grandezas diretamente proporcionais, que é o caso da nossa situação problema. Desse modo, podemos fazer a relação entre as variáveis da seguinte forma: valor do preço em reais dividido pelo número de copos. Então, a gente vai ter Y dividido por X, que vai ser igual a 0,80 por 1, 1,60 por 2 e assim até nós chegarmos ao 8 por 10. Isso aí nos dá o 0,80, onde Y por X é 0,80 e implica que Y vai ser igual a 0,80 de X. Assim, a representação algébrica se dá com a lei de formação ou representação algébrica Y igual a 0,80 vezes X. Técnicas gráficas para a representação de funções. Nesse caso, a gente vai fazer a representação gráfica. A representação gráfica é uma ferramenta de grande importância para a interpretação e visualização do comportamento da função em relação ao seu crescimento e ou decrescimento da função. Para isso, usamos o plano cartesiano, ou R2, para representar a relação entre duas grandezas. A presença dessa ferramenta é cada vez mais usada por meio de comunicação para melhor informar sobre pesquisa, levantamentos, opiniões e etc. Vejamos alguns exemplos. Temos a representação da composição da delegação brasileira nas Olimpíadas do período de 1900 a 2000, de modo comparativo em relação ao número de homens e mulheres. Observe que no eixo horizontal temos a representação temporal e no eixo vertical o número de participantes por sexo. Observe aí a relação dita. Observe que isso aí foi retirado como fonte Folha de São Paulo, 12/9/2000. Aí nós temos uma representação gráfica em que indica cada ano, tá, a evolução do número de homens e de mulheres na participação das Olimpíadas. Tá, ok? Observe que aí são gráficos de linhas e comparativos. Você vai comparar um com o outro. No nosso segundo exemplo, neste outro exemplo, temos um gráfico demonstrativo e comparativo, mostrando a evolução da seleção a cada participação em torneios mundiais. O título do nosso gráfico: Euforia e Depressão. Aproveitamento da seleção em porcentagem. Então, observe aí que com o passar dos mundiais, tá, você tem o número de gols, de jogos, tá, de vitórias, de empates, que foi ocorrendo. Neste caso aí, nós temos um gráfico, tá, que é chamado de pitagórico, porque o desenho usado aí é o mundo, é o planeta, tá? Você tem aí acima do planeta em 1991, 62, em 1992, 71, e assim vai a evolução até chegar em 2001, que é de 42. Isso também é uma forma de representar, tá, funções. E no nosso terceiro exemplo, nós temos então a representação gráfica do nosso exemplo da barraca de praia em Parnaíba, onde no eixo horizontal representamos a quantidade de copos vendidos e no eixo vertical temos o valor de preço pago pela quantidade consumida. Observe aí, ó, um copo, 0,80, 2 copos, 1,6 e assim sucessivamente até chegar em 10, que dá 8.
é a representação da nossa função y igual a 0,80 vezes x. Tá? Um detalhe, observe que esses pontos aí não são ligados. Por quê? Porque lá é uma situação discreta. Tá? O número de copos é um número inteiro. Tá ok? Bom, pessoal, eu fico por aqui e até a próxima.